Olá pessoal, aqui é o René Chiari do ITSM na Prática. Eu trouxe aqui hoje uma convidada muito especial, que é a Luciane Borges. Ela é especialista em LinkedIn. Então, como é que é, né, esse negócio de especialista em LinkedIn? Na verdade, ela tem uma baita trajetória em grandes empresas, ela tem uma baita bagagem acadêmica, assim, nessa área de comunicação, e ela acabou se especializando no uso da ferramenta do LinkedIn. E o LinkedIn, para a gente que trabalha com TI, é uma ferramenta assim, essencial para você criar networking, para você se tornar visível para o mercado, para você encontrar oportunidades de trabalho, porque não? Muita gente consegue novas oportunidades de trabalho usando o LinkedIn, né, e não sites de recolocação. Enfim, e aí eu convidei a Luciane para dar algumas dicas, algumas sacadas. Ela conhece muito o LinkedIn. Outro dia eu estava falando com ela e ela me explicou algumas ferramentas, alguns segredos aí do LinkedIn que nem eu conhecia. Eu achei que eu conhecia bem, mas descobri que eu não conheço tão bem assim. E, enfim, eu trouxe ela aqui para esse bate-papo, para essa masterclass, para ela dar algumas sacadas para você potencializar, otimizar o seu perfil, tanto para ser encontrado, né, por empresas, por recrutadores, quanto para quando você quiser se apresentar para alguma empresa, para alguma vaga ou para algum recrutador, para que você tenha um feedback ainda melhor, né? Então, Lu, seja bem-vinda, muito obrigado aí pelo seu tempo, e vamos lá. Oi, Renê, obrigada pela oportunidade, obrigada por essa mega apresentação. Muita gente me pergunta, mas o que é isso de especialista em LinkedIn? E só resumindo um pouquinho mais, assim, essa questão da minha carreira profissional, eu sempre atuei no mundo corporativo, em diversas multinacionais, de segmentos diversificados, na área de comunicação e relações públicas. E aí, num determinado momento da minha carreira, eu resolvi mergulhar no universo digital, nesse universo online. E naquele momento, quando eu analisava todas as redes sociais disponíveis no mercado, eu identifiquei que até pelo meu conhecimento, pelo meu histórico de carreira, o LinkedIn tinha mais a ver comigo. E eu já fico muito feliz porque eu fiz uma escolha certa. É impressionante, eu mesma, eu fico impressionada com o universo de possibilidades que a gente consegue com o LinkedIn. Não só para profissionais que estejam em busca de recolocação, mas também para profissionais que queiram construir sua marca pessoal, que queiram vender consultoria. Agora, nos Estados Unidos, o LinkedIn acabou de lançar uma plataforma específica para quem é freelance. Então, assim, cada vez mais a própria plataforma está se aperfeiçoando para cumprir, vamos dizer, a missão do LinkedIn, que é conectar as pessoas e torná-las mais produtivas e bem-sucedidas. Então, eu vou aqui compartilhar, eu trouxe um PPT para compartilhar com o pessoal, para ajudá-los nessa questão de alguns pontos e algumas dicas que são essenciais para um sucesso no LinkedIn. Ao longo de todo esse tempo que eu tenho assessorado profissionais, eu identifiquei alguns pilares que são os pilares essenciais para que as pessoas consigam o resultado que elas esperam no LinkedIn. Ontem foi muito interessante, eu estava fazendo uma assessoria com um profissional e casualmente era um profissional de tecnologia, mas eu assessoro profissionais de diversas áreas. E ele, no final, falou, ai, Luciana, você tá me deixando meio assim, porque é muita informação. Então, só já adiantando, o LinkedIn, ele inicialmente e primeiramente, ele carece um pouquinho de dedicação. Então, por isso que eu desenvolvi essa metodologia com esses 3 pilares essenciais para uma atuação de sucesso no LinkedIn. Por quê? Porque simplesmente ter um perfil bacana não é suficiente. Então, dentro dessa metodologia LinkedIn 3.0, a gente tem um pilar que é o pilar de perfil. Nós vamos falar aqui e eu vou trazer para vocês os campos essenciais para que o perfil no LinkedIn seja um perfil campeão. Aí tudo bem, bacana, o perfil tá campeão, acabou? Não, aí a gente passa para o segundo pilar, que é o pilar de conexões.
que é construir a sua rede de conexões, ampliar a sua rede de conexões de maneira estratégica e sempre com foco no seu objetivo profissional, seja ele qual for. E aí, olha, completei meu perfil, trabalhei essa questão de conexões, acabou, né, a atividade, a minha atuação no LinkedIn? Não. É aí que a gente passa para o terceiro pilar, que é o que requer que a pessoa dedique, o profissional dedique um pouquinho de tempo no LinkedIn, o que não é nada difícil, porque hoje a gente percebe a quantidade de informação rica e de mercado que tem no LinkedIn. Teve uma época que eu estava trabalhando com um engenheiro, ele é do ITA, e ele trabalha com drones, né? E aí a gente foi buscar no LinkedIn conteúdo sobre drones e tinha mais de 13 mil artigos e publicações sobre drone. Então, imagine sobre outros segmentos e outros temas que são, vamos dizer, um pouco mais comum no dia a dia dos profissionais. Então, legal. Esses são os 3 pilares essenciais para a pessoa conseguir sucesso no LinkedIn. Renê, se você quiser, durante a minha explanação aqui, quiser fazer alguma pergunta, tá super aberto. Tá bom. Mas a gente vai começar com essa questão do perfil campeão. É muito interessante porque a gente vê muito na internet, no próprio LinkedIn, esta classificação de perfil campeão. E aí, eu sempre costumo dizer que existem 2 conceitos desse perfil campeão. Um conceito é o conceito do, vamos dizer assim, é o sistema, a plataforma do LinkedIn, olhando para o perfil dos usuários. E aí, existe alguns determinados campos no perfil que são essenciais, que é obrigatório que você tenha preenchido para que o seu perfil seja classificado como perfil campeão. Então, são vários níveis. Não vou trazer aqui, e eu falo em todas as minhas palestras, eu falo, não vamos perder tempo com nem outro tipo de perfil. Por quê? Porque se a gente olhar o LinkedIn na sua forma básica, que é um mecanismo de busca, um sistema de mecanismo de busca, essa classificação, ela é dada pelo sistema. Então, para ser classificado como perfil campeão pelo sistema, o usuário tem que ter determinados espaços preenchidos. Ótimo. Mas aí é o sistema olhando para este perfil. E eu gosto de adicionar que existe um outro ponto, um outro lado importante desse perfil campeão, que é o mercado. Porque não adianta só a pessoa preencher os campos essenciais, mas não preencher com um conteúdo relevante, não entender ou não saber como vender a sua expertise, vender as suas habilidades, o que parece muito fácil, mas a gente sabe que não é fácil. Uhum. Então, o perfil campeão tem esses 2 conceitos e eu vou trazer aqui esses campos que são essenciais. Então, Luciano, só para te interrompendo rapidinho, só para a gente resumir aqui, todos os profissionais eles precisam almejar, no mínimo, ter um perfil campeão para ter algum diferencial com relação à rede. E esse perfil campeão não é só você atender os parâmetros que o sistema vai considerar como perfil campeão. Não pode ser uma coisa fake, vamos dizer assim, né? Ele tem que convencer pessoas que vão estar vendo esse perfil também, né? Legal. Exatamente. Só um ponto aqui que vale salientar, Renê, que assim, é no mínimo e no máximo que o perfil campeão. É muito interessante também as perguntas. Não tem nada mais do que perfil campeão. Tem menos, que é o perfil de especialista, de iniciante. Mas o que acontece? Quando a gente está usando o LinkedIn, vamos imaginar que um headhunter está procurando um diretor de tecnologia, vamos supor. E ele vai lá buscar um diretor de tecnologia. No sistema, a resposta que o sistema traz, ela traz em primeiro lugar, as primeiras páginas de resposta, elas trazem perfis campeões. Então, o que acontece? A gente sabe, o perfil que não é campeão
do ponto de vista de sistema, ele vai aparecer lá na página 10, 12 da busca. E aí a gente sabe que ninguém vai até a página 10 ou 12 de busca. Por quê? Porque antes de chegar nessa página, muito provavelmente, esse headhunter, ele já localizou um perfil adequado, porque esse é um grande diferencial do LinkedIn, é ser formado por profissionais de nível, um ambiente onde as pessoas estão construindo a sua carreira profissional, adquirindo conhecimento. E eu costumo dizer assim, ninguém está no LinkedIn, ou deveria estar, para fazer amizade. A gente usa essa ferramenta para um desenvolvimento profissional, para crescimento, para uma busca de carreira, para uma conquista de novos negócios e, eventualmente, por conta de empatia, você vai fazer amizade com uma pessoa ou outra. Mas não deve ser esse o objetivo. Perfeito. Uma dúvida que surgiu aqui, desculpa te interromper de novo. Que quando a gente fala assim, perfil campeão, acho que tem que ficar claro para o pessoal que está assistindo, assim, você não precisa ser um guru na sua área ou uma pessoa muito reconhecida pelo mercado para ter um perfil campeão. Faz sentido isso que eu estou te falando ou não? Totalmente, totalmente. Você não precisa ser um guru na área para ter um perfil campeão, mas você precisa ser um mestre na arte de vender a sua habilidade, o seu talento, a sua expertise. Então eu posso ter, por exemplo, um analista de suporte, uma pessoa que está começando a trabalhar agora na área e que pode ter um perfil campeão, sim. Sim, totalmente. Legal. Aliás, deve ter um perfil campeão. Exato. Porque esse é o diferencial, né? Não pode. Legal, porque se ele for um perfil especialista, ele vai cair no ranking da resposta do sistema, na busca. Legal. E aí, por isso que muita gente, é uma das maiores, assim, sabe, das maiores reclamações que eu ouço. Eu estou no LinkedIn há muito tempo, mas nunca tive resultado nenhum. E de todos os níveis, desde profissionais no início de carreira até executivos, é muito fácil encontrar perfis que não estejam classificados como campeão do ponto de vista de sistema. Mas vamos fazer o seguinte, vamos olhar aqui o que é esse dito curso desse perfil campeão. Então, nesse slide aqui eu estou trazendo quais são os itens essenciais de estarem preenchidos para que o sistema classifique o perfil campeão. Primeiro, tem que ter um cargo ou uma posição atual. As pessoas têm esse histórico no LinkedIn, usualmente. A questão é a seguinte, Renê, e esse é um ponto que eu particularmente, eu ainda acredito e acho que esse ponto vai ser melhorado ou aprimorado pelo LinkedIn. Mas hoje, vamos imaginar hoje que um analista de suporte estava trabalhando até a semana passada e hoje ele não está mais trabalhando. Então, ele tem lá no histórico dele, iniciou, vamos imaginar, em 2003, em junho de 2003, e encerrou aquela atividade em agosto, semana passada era agosto, ele encerrou a atividade em agosto de 2016. O que acontece? O fato dele ter encerrado uma atividade, de ele não ter uma posição atual, isso derruba a classificação do perfil. Então, é importante que, mesmo que não esteja necessariamente trabalhando, mas é importante criar uma posição atual. E eu lembrei de uma outra sacada sobre isso também. O pessoal, às vezes, não está trabalhando e coloca em busca de uma oportunidade. E esse é o tipo de frase que faz com que o recrutador não te encontre, né? Ninguém busca alguém que está procurando uma nova oportunidade. A pessoa procurar alguém que trabalha com redes, com banco de dados, enfim. Então, assim, coloque qual é a sua função desejada. Por mais que você não esteja exercendo isso agora em uma empresa, não coloca lá em busca de uma oportunidade, porque vai ser muito difícil alguém te encontrar, né, com esse cargo. Geralmente, se você digitar e fizer uma busca em busca de recolocação, o índice de resposta é tipo mais de 40 mil perfis. E aí, dentro desses 40 mil perfis, pode ser pessoas da área de tecnologia, da área de engenharia, da área de humanas, de várias áreas
que tem aquele termo da palavra-chave. Então, um grande limbo, né? Exatamente. Então, tem que ser bem específico da área e não só colocar o cargo, mas tem que ter o cargo e tem que ter uma posição atual. Esse é um ponto. Legal. Foto. Acredite se quiser, tem muito perfil que não tem foto. Não ter foto significa cair no ranking de busca. Ter uma foto significa, esses são dados do próprio LinkedIn, que seu perfil tem 14 vezes mais chance de ser localizado. Então, é indiscutível a necessidade de ter foto. E aí, aqui, eu acho que vale a pena salientar, Renê, e trazer para a discussão a questão, assim, do ponto de vista do sistema, é muito importante ter uma foto. Qual tipo de foto, né? Exatamente, porque a gente vê muita foto, não criticando a foto em si, porque cada pessoa é livre para tirar a foto que bem entender, mas não é uma foto adequada para uma rede social profissional. É esse o diferencial. Eu levo muitos exemplos de fotos nas palestras. Então, o que é muito comum? Tá lá no churrasco com os amigos, ou tá numa reunião com os amigos, ou até mesmo num evento de negócio, tira foto uma turma, vai lá e recorta a foto, às vezes vem junto com a foto um braço, um ombro, e no fundo, assim, tem várias cadeiras, ou tem um palco. Então, assim, fotos com muita informação, elas tiram o foco do profissional. Perfeito. Aí, pra mulher, porque eu também sei que tem muita mulher, e eu acho isso demais, tem muita mulher na área de tecnologia, mulher é muito comum. Isso eu sei disso, imagina, a gente vai, se arruma toda, faz aquela maquiagem maravilhosa, aquele cabelo, sabe, super demais pra ir no casamento ou na formatura. E aí, como ficou linda a foto, aquela foto bonita, com aquela iluminação, com aquelas flores, aquelas palmeiras, assim, no fundo, a gente recorta aquela foto e coloca no perfil do LinkedIn. E aí, a resposta, que me pergunto, então, qual é a foto ideal para colocar no perfil? Eu costumo dizer o seguinte: quando alguém entrar em contato com você para solicitar para marcar uma entrevista, para marcar uma reunião de negócios, para marcar um bate-papo de networking, enfim, qualquer que seja a razão, qual é o perfil, qual é a imagem que a pessoa vai encontrar? Então, você não vai de óculos, você não vai de boné, você não vai com um cachorro no colo, você não vai com os filhos, não vai abraçado com a esposa. Por mais que as pessoas, né, ame a sua família, o perfil do LinkedIn é para expor e para vender a sua imagem profissional. Então, é uma imagem profissional que tem que constar no LinkedIn. Precisa ser uma imagem de terno? Se você não trabalha de terno, se você trabalha num ambiente onde esse tipo de vestuário não é exigido, necessidade. Se não é de terno que você vai para uma reunião de negócios ou até mesmo para uma entrevista, porque existem muitas empresas que têm um nível de formalidade diferente das empresas, das multinacionais e empresas mais conservadoras. Então, não precisa ser de terno, não precisa ser de gravata, mas tem que ser bacana, bem apresentável, uma foto que cubra bem, que pegue bem a parte do perfil mesmo, do rosto, de preferência com pouca informação de fundo, e uma imagem que venda a pessoa como um profissional. Isso é essencial. Faz diferença a foto na hora de selecionar um perfil? Não? Claro que faz. O ser humano é visual, ainda mais hoje em dia, nas redes sociais. A foto é algo assim, a imagem é algo que faz um diferencial tremendo. Então, eu percebo por todas as minhas publicações nas outras redes sociais, sempre que tem uma imagem, sempre que tem foto, o índice de resposta e de engajamento é muito maior. Então, perfeito. Outro ponto que é muito importante, escrever um resumo. Acredite, tem muitos perfis que eu encontro que a pessoa nem sequer tem um resumo. Eu acho que fica um pouco na dúvida esse resumo. O pessoal não sabe se é uma carta de apresentação. O que é, afinal, esse cara, né? Exatamente. E esse cara, realmente, Renê, é um dos mais difíceis da gente preencher num perfil no LinkedIn. Inclusive, eu criei um e-book para que a pessoa tenha algumas dicas
escritas e tudo com algumas sugestões de como criar um resumo atraente no LinkedIn. E vamos disponibilizar esse link e esse e-book gratuito para todos os internautas que estão aqui participando com a gente. Legal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, viu, pessoal? Depois vocês podem fazer o download. Exatamente. Então, assim, o que eu também costumo falar do resumo do perfil do LinkedIn? Primeiro lugar, aquela coisa de copy-cole do currículo, esquece. Esquece por quê? Porque o perfil no LinkedIn, ele é um blog, ele é um site pessoal, ele é um portfólio, mas ele tem várias funções e uma das menores é ser uma cópia do currículo, ou ser um currículo online. Ai, Luciane, mas era assim. Sim, era assim. Em 2007, quando eu criei o meu perfil, realmente era muito amarrado, a plataforma era bem amarrada, as funcionalidades eram infinitamente menores, você não podia adicionar multimídia, tinha uma série de funcionalidades que foram sendo criadas ao longo do tempo. E até mesmo esse posicionamento do LinkedIn, de hoje ser um agregador de conhecimento sobre várias áreas de atuação, sobre vários segmentos de negócio, sobre o mercado, sobre o mundo. Enfim, todo esse novo posicionamento do LinkedIn, ele também exige uma nova postura e um novo posicionamento dos perfis que estão no LinkedIn. Uhum. Então, imagine que você trabalha como um consultor, mas lá no seu perfil tem um copy-cole do resumo de qualificações do currículo. Não faz sentido. Então, mas efetivamente, como que a gente monta um resumo que seja atraente? Então, eu sugiro 3 pontos que também são muito importantes. O primeiro ponto é criar impacto. E aí, você realmente cria impacto contando quais foram as suas conquistas e as suas realizações profissionais no seu histórico de carreira. Uhum. Eu tenho uma carreira muito, muito nova, estou iniciando minha carreira, não tenho tantas realizações assim. Qualquer profissional que esteja trabalhando, que tenha desenvolvido um projeto, tem história, assim, participou de projetos, participou de implementações, é nesse sentido que é interessante a pessoa dar uma boa analisada, uma boa refletida sobre a sua carreira. Todo mundo tem algo para contar, mesmo porque não é para escrever um livro, eu já estou falando de 1 ou 2 parágrafos no máximo para gerar impacto. Aí, a gente tem que ter mais um espaço quando... Isso é uma característica não somente do LinkedIn, mas é uma característica das redes sociais. Hoje a gente faz negócio com pessoas. Quer dizer, sempre fez, mas agora isso está muito mais forte com as redes sociais, muito mais ligado à comunidade, a pessoas com interesse em comum. Então, não é só a questão de eu fiz isso, como se fosse um robô, como se fosse só um profissional. Não, Quem é a Luciane? O que a Luciane gosta? O que o Renê gosta? Não é para contar a história da vida, também não. Você tem que ter uma narrativa, mas com cautela, né? Sem exagero. Exatamente, uma narrativa com cautela, contando de forma que busque gerar empatia. Então, as pessoas, existe essa verdade, essa questão assim, nossa, este cara aqui, ele gosta de leitura, ele gosta de viagem, ele gosta de jogos. Eu também gosto, quer queira, quer não, qualquer gatilho mental que gere empatia já é um ponto a favor. Tem gente que vai olhar meu resumo e não gosta de jogos, não vai ser um gatilho. Tudo bem, você não precisa de 500 contatos, a pessoa precisa de 1 ou 2 contatos para efetivar uma recolocação no mercado ou um tanto de clientes. Não tem que agradar todo mundo, mas gerar empatia é muito importante. E o terceiro ponto é engajamento. E para gerar engajamento, você tem que deixar os seus dados de contato. Aí sempre me perguntam, Luciane, mas lá no próprio perfil existe uma abinha de dados de contato. Perfeito, existe aquela abinha com dados de informações para contato, desculpe. Só que o que acontece? Um headhunter, ele está lá buscando um analista de desenvolvimento de rede, vamos imaginar.
Existe esse cargo mesmo? Tem, né? Sim. Ou desenvolvimento ou rede. Desenvolvimento e rede junto. Tá bom. Não vai, você vê. Tá bom, então vamos escolher. Então é um desenvolvimento. Vamos de desenvolvimento. É um desenvolvedor, tudo bem. E aí ele identifica um perfil, só que a pessoa não é conexão de primeiro grau, ela é uma conexão de segundo grau. Então, se ele entrar no perfil lá, eu como headhunter, eu identifiquei o perfil do Renê. Vamos supor que o Renê seja a minha conexão de segundo grau. Eu não consigo ver essas informações de contato. Então, mas só que se estiver escrito no resumo, aí eu consigo ter essas informações. Por isso que é importante ter as informações para contato no próprio resumo. Eu vou colocar repetido na abinha? Sim, pode colocar repetido, não tem importância. Não faz mal que tenha essa informação em mais de um local. O que é um problema é, se caso não tem essa informação, para quê? Para que rapidamente quem estiver visualizando o seu perfil, fala, nossa, gostei desse cara, essa especialidade dele é bacana. Olha, gerar um pouquinho de empatia, quero conhecer essa pessoa. E aí, se quero conhecer essa pessoa, é algo... Hoje a gente sabe disso, é muito rápido, é muito veloz, é muito... Não dá para enviar um convite de conexão, esperar a resposta do convite, para depois ter acesso às informações. Muita coisa acontece nesse tempo. Exatamente, né? Exatamente. E se a pessoa que está buscando um perfil localiza 2 perfis, um tem as informações de contato, o outro não, e os perfis são muito semelhantes, porque nós estamos falando de profissionais qualificados que estão no LinkedIn, aí a pessoa já perdeu realmente, né? Essa... O segredo aí, a dica é, seja encontrável, né? E facilmente encontrável. Exatamente. Tem que ser facilmente encontrável. Legal. Preencher o código postal e indústria. Esse também é um outro ponto. Não tem como não preencher isso. Só o sistema vai pedir isso, essa informação. Só que é muito importante que o que eu encontro muito... Esses dias eu conversei com uma pessoa e ele entrou em contato comigo pelo LinkedIn, tudo. E aí eu respondi para ele, falei, você é de Tiros, Minas Gerais? Não. Eu sou de São Paulo, mas eu nasci em Tiros, Minas Gerais. E o perfil dele estava como Tiros, Minas Gerais. O que acontece quando a gente delimita muito essa localização geográfica? Quando alguém vai lá no sistema buscar um desenvolvedor que esteja em São Paulo, aquele que está classificado como Tiros, Minas Gerais, ele também vai lá para o final do mecanismo de busca. Então, se a pessoa quer mudar de região, se a pessoa quer trabalhar em outro estado, em outra cidade, ela pode também direcionar a região de interesse. Ali não é a região de nascimento ou onde estudou, é a região de interesse. Interessante isso, né, Renê? Essa é uma coisa nova, né? Essa é nova. Sabia que você ia me surpreender em algum momento. Tem muito. Além da gente ter um cargo atual, também é interessante e necessário ter 2 posições passadas e é com as descrições. Muito comum, a pessoa vai lá e coloca nome da empresa, cargo, data de entrada, data de saída. Nome da empresa, cargo, data de entrada, data de saída. E assim vai para todas as empresas onde passou. Ou mesmo que seja na mesma empresa e que a pessoa tenha sido promovida. Isso, não ter uma descrição, pelo menos das 2 últimas posições, isso também derruba o perfil no mecanismo de busca. E se a pessoa não tem, sei lá, a pessoa universitária, recém-formado, o que ela pode fazer aqui? O que eu costumo dizer, como a gente olha para o perfil sem... não está olhando para um currículo, a gente está olhando para um perfil... Foi muito boa essa pergunta, inclusive, Renê. Eu recebi essa pergunta num grupo de universitários que eu fiz uma palestra para eles. E aí, foi exatamente isso que o rapaz me perguntou, mas eu nunca fiz nada. Eu falei, não é possível, que ele está estudando ainda. Mas aí ele participa do centro acadêmico estudantil lá. Ele participa em vários projetos da universidade. E todas essas atuações... Legal. Era mais ou menos essa linha que eu tinha pensado. Essas são atuações que fazem parte do histórico de carreira. Não é o histórico profissional, mas é um histórico de carreira. Legal.
Uma das pessoas que conversou até comigo nessa oportunidade, ele estudou fora. Ele ficou 1 ano estudando fora. Isso faz parte da carreira dele. Legal. Eu mesma, eu fiz um sabático e realizei um sonho meu, que era morar e estudar fora. E isso está lá no meu histórico. Por quê? Porque faz parte da minha carreira, faz parte do meu desenvolvimento. Então, todos esses tipos de atuações que podem agregar para o seu conhecimento profissional, para o seu crescimento profissional, podem estar nas descrições. Você sabe que eu vou abrir um parêntese aqui para contar uma história minha, tá? Com relação a essa questão de posições. Algum tempo atrás, quando eu tinha, né, interesse em entrar na área de consultoria, que é um perfil um pouco mais sênior, exige um pouco mais de bagagem, eu tenho um blog, que é o blog TCM na Prática há bastante tempo, e na época eu colocava ele como uma posição. Olha, eu sou fundador desse blog, é um blog um dos mais visitados sobre esse tema de governança e tal. E quando eu fui contratado pela primeira consultoria na época, que foi um estouro assim para mim, foi um baita salto na carreira, o recrutador, né, o consultor sênior que me contratou, falou, olha, um dos pontos que nos fizeram assim, despertou o nosso interesse por você foi justamente esse seu trabalho com o blog. E aí eu falei, opa, sério? E então acho que tem um pouco do que você falou, né? Se você não tem uma experiência profissional, se você tem algum projeto, participa de alguma forma em algum projeto, coloca, porque isso pode despertar o interesse do recrutador. Ele pode fazer a diferença na hora que você estiver concorrendo com outros perfis semelhantes, né? Então acho que é uma história boa aí para contar. Eu adoro essas histórias, Renê, porque são histórias que comprovam, né? São dados da vida real que comprovam tudo isso que a gente está falando, que de certa forma, esse monte de palavra aqui, o que eu tô falando é teoria, mas quando isso vai pra prática, é muito bacana isso. Obrigada por ter compartilhado aí. Não, tinha que compartilhar que faz todo sentido, agora fez muito sentido. E reforçado. Perfeito. Bom, aí um outro ponto que é importante é a questão de habilidades. Habilidades, teve uma vez, eu também gosto desses exemplos reais, um amigo meu, Lu, o que é essa história de DOS? Lembra DOS? Eu acho que deve ter gente que, se nascido na década de 90, talvez nem saiba o que é DOS. Se não tiver gente nos assistindo que nasceu não sabe o que é isso. Mas o que acontece? Ou DOS, ou Excel, ou Word, ou uma série de habilidades que hoje não são diferenciais, porque na verdade são essenciais para qualquer profissional. É necessário ter no mínimo 5 habilidades no perfil. Então, se a pessoa não determinar quais são as habilidades pelas quais ela quer ser reconhecida, o sistema vai lá e vai inserindo. E aí, eu tenho um lado forte, eu tenho uma habilidade para gestão de projetos. Então, vamos supor que eu tenho, independente do meu nível de carreira, da minha posição, mas eu tenho essa habilidade. É algo que faz parte da minha característica. Se eu não vou lá e coloco gestão de projetos, como é que o sistema vai adivinhar que você tem essa habilidade? Então, aí ele vai lançando aqueles pop-upzinhos para as pessoas reforçarem as suas habilidades, e esse gestão de projetos não aparece. Aparecem outros que não são interessantes. Ou que não tem nada, o que já aconteceu comigo, né? Já teve gente me recomendando por habilidades que eu nunca vi isso na vida, assim, sei lá, Photoshop, por exemplo. Eu não tenho essa habilidade, eu mal sei mexer no Photoshop e acaba vindo de outras pessoas, sei lá, às vezes aparece alguma coisa, o pessoal coloca lá. Que a gente faz nesse caso? De habilidades que as pessoas recomendam, mas que não seja necessariamente uma habilidade que você gostaria de... Você pode deletar essa habilidade do seu perfil. Tá. Que assim, e deletar é só ir lá no xizinho, deletar simples, mesmo. né? É simples. Eu aconselho deletar, porque quanto mais endorsement lá, quanto mais reforço aquela habilidade tiver, o sistema mais vai trazendo ela vai mostrando ela com mais frequência. Então, se você
não quer e não tem essa habilidade de Photoshop, vamos imaginar, então o mais ideal é que você retire essa habilidade lá do seu perfil. Isso é seu, você pode gerenciar da forma que bem entender, mas eu quero substituir. Não tenho Photoshop, mas eu tenho gestão de projetos, mas eu tenho oratório. Enfim, uma série de características pelas quais eu gostaria de ser recomendado. Bacana, perfeito. Uma pergunta que me fazem muito, Renê, eu só vou reforçar, é o seguinte. Porque vamos imaginar, qualquer pessoa que entra num perfil, hoje no LinkedIn, o próprio sistema vai trazendo aquelas sugestões de Renê tem habilidade com Excel, Renê tem habilidade com gestão estratégica, enfim, com uma série de habilidades. O que acontece? Eu já ouvi muito disso, que a pessoa, ela vai lá, ela nunca viu o Renê, nunca trabalhou com o Renê. E ela vai lá e habilita aquela habilidade. Certo. E muita gente faz isso esperando que, em troca, o Renê vá lá e reforce aquela habilidade. Mas é complicado, porque como que você pode falar de uma habilidade profissional que uma pessoa tenha se você nunca teve algum contato profissional? Não estou falando que precisa trabalhar junto na mesma empresa, pode ser relação cliente, relação de par, relação de cliente e fornecedor, relação de professor e aluno para quem é universidade. Sim. Não tem, pode ser, é bem amplo, mas tem que ser verdade. Tem que ser real, Tem né? que ser real. Tem que ter uma ser relação. real. Tem uma relação. Aquela coisa de ficar trocando gentilezas e trocando habilidades só para aumentar um númerozinho. Não faz sentido. Eu sou muito pragmático com isso. E aí tem um outro caso que é até mais sério, que é não é depoimento, né? Que é quando você faz um depoimento sobre aquele profissional. Recomendação isso eu acho assim muito, muito arriscado, você pedir uma recomendação para uma pessoa que nunca trabalhou com você. Às vezes eu recebo assim, convite, Renê, cria aqui uma recomendação. E aí eu fico super sem graça, poxa, mas eu não conheço esse profissional. E eu não faço mesmo, assim. E eu também não espero que façam comigo, desde que nunca tenham trabalhado comigo, assim, eu espero realmente que o contrário seja verdadeiro também. É muito perigoso esse negócio de ficar caçando recomendações, né? Eu não acho legal. É uma forma de manter a credibilidade da plataforma. Exato, Porque a semana passada eu estava numa palestra e uma pessoa me perguntou isso. Ele falou, como que a gente faz? O que o LinkedIn vai fazer? O LinkedIn não pode fazer nada. As pessoas que utilizam o LinkedIn que podem buscar, né, fazer esses tipos de recomendação com sentido, reais, para manter a credibilidade. Porque o sistema é só o sistema. São as pessoas que usam que fazem diferença nesse resultado. Então, eu gosto de reforçar isso porque muita gente me pede também, eu sou totalmente pragmática, ainda mais eu vou falar uma coisa e fazer outra não. Recebo. Às vezes, o que acontece também? Aí é uma situação difícil. Tem algumas habilidades que eu tenho um número grande de recomendação, de endorsement, né? E aí eu fico numa questão difícil, porque assim, se eu deletar, eu deleto todas. Sim. Né? E para que a pessoa foi lá e adicionou aquela informação? Mas, de toda forma, eu não retribuo. Sim. Quando eu entro no perfil das pessoas, eu entro em muito perfil. As pessoas com as quais eu trabalhei, eu sim reforço aquelas habilidades, porque eu sei da importância dessa questão das habilidades no LinkedIn, mas é para perfis e para profissionais com os quais eu tive algum tipo de contato profissional. Ou legal, seja perfeito. Qual for o número. Bom, formação acadêmica ou profissional. Isso é muito importante também colocar, ainda mais agora não, já tem mais um tempinho, mas que o LinkedIn lançou aquela funcionalidade para você localizar ex-alunos. Isso é mágico. Eu, particularmente, acho mágico. Então, quando a pessoa vai em minha rede, a última opção de minha rede é localizar ex-alunos, e aí aqui é demais. Então,
vamos um exemplo prático. Eu fiz pós-graduação na ISPM. Fiz pós-graduação em comunicação na ISPM. Então, eu vou lá no sistema, nessa funcionalidade ex-alunos, e o sistema, ele já reconhece as instituições que eu frequentei, porque isso está no meu perfil. Então, ele já faz essa ligação. E aí, ele traz assim, olha, eu sei até decor, porque é algo que eu uso bastante, tem em torno lá de 75 mil perfis que estudaram na SPM. Ah, ok, mas eu fiz a minha pós no período de 2000 a 2003, 2001 a 2003. Aí eu vou lá e coloco a data. Então, ele já reduz um pouquinho. E ele vai fazendo esse funil de busca avançada para quê? Para encontrar. E aí eu quero saber quem estudou na ISPM no período de 2001 a 2003 e que hoje atua na área de marketing. Então, ele vai fazendo essa busca avançada e te traz esses perfis. Perfeito. E aí é uma forma de você localizar exatamente. Você localiza ex-alunos, ex-colegas, você localiza professores, você localiza, enfim, uma série de pessoas com as quais você teve algum tipo de contato. Pode ser um mínimo de contato, podia ser um colega de classe. Mas que é uma forma, depois a gente vai olhar isso, que é um outro pilar do LinkedIn 3.0, que é uma forma de ampliar sua rede de conexões de forma qualificada. Perfeito. Então, eu não quero trabalho, eu não quero saber quem está em marketing, ou eu quero saber, eu vou virar consultora. Então, eu quero entender mais sobre a área de consultoria. Vai lá e olha, no período de 2001 a 2003, quem hoje está, que frequentou a ISPM e hoje está trabalhando com consultoria. De repente, é um gancho para entrar em contato. Olha, nós frequentamos a ISPM no mesmo período, eu estou entrando na área de consultoria, queria uma opinião, ou então eu estou entrando no mercado de trabalho, queria um mentoring, sabe? Alguns conselhos. Tem uma série de formas de entrar em contato com pessoas direcionadas para o objetivo. Isso que é importante. Legal, perfeito. Mínimo 50 contatos. Deixa eu só voltar um pouquinho, Luciano, numa questão aqui que para a gente de TI é bem importante, que é com relação à formação profissional. Então, por exemplo, certificações técnicas na área de TI, talvez em outras áreas não seja assim tão importante, mas na área de TI, as certificações elas têm um peso gigante assim, no currículo, tá? Eu sei que no LinkedIn tem um tópico lá que é específico para você incluir as certificações profissionais, mas a dúvida que surgiu é assim, será que vale a pena eu colocar no resumo também, já destacar quais são as certificações profissionais que eu tenho? O que você acha? Totalmente, sim, é importante colocar no resumo. 2 pontos. Primeiro, porque no resumo o sistema também vai buscar palavras-chave. Legal. Então, me dá uma sigla aí de certificação. ITIL, por exemplo. PMP, ITIL, COBIT, tem várias aqui. Mas vamos pegar o ITIL, vamos pegar o mais comum, que é o mais comum aqui pra gente. Para a área de TI, tá bom. ITIL, se é tão diferencial, se isso é algo que é uma palavra-chave, além de estar no título do perfil, também tem que estar no resumo. Legal. Por quê? Porque é uma palavra-chave, o sistema, qualquer sistema de busca, não é o LinkedIn, vai buscar a palavra-chave. Então, novamente, do ponto de vista de sistema, é importante que esteja no título e no resumo. Legal. Do ponto de vista de mercado, também é importante que esteja no resumo pelo seguinte, muitas vezes a questão de certificações fica lá no finalzinho do perfil, não é? Exato. Tem o título, tem o resumo, depois tem o histórico profissional e todas as posições, aí depois vem idiomas, depois vem formação acadêmica, depois vem as certificações. Perfeito. E muitas vezes não, na grande maioria das vezes, ninguém vai até o finalzinho do perfil. A não ser que esteja muito, sabe, naquele processo final, querendo achar um pontinho que seja o diferencial. Aí sim, mas de modo geral, quando no momento de triagem, ou no momento de conhecer a pessoa, ou até mesmo de convidar para fazer parte da rede de contatos, é no resumo que a pessoa lê. O resumo é o espaço mais lido no perfil no LinkedIn. É ali que você faz a venda, a sua venda, né, pessoal? Exatamente. E é inclusive ali no resumo também que você coloca
que ou estou em transição de carreira, estou querendo voltar para o mercado de trabalho, depois de atuar um longo tempo no mercado corporativo, eu quero atuar como consultor. É ali que você conta. É no resumo. Excelente pergunta essa, Renê, que realmente é um ponto interessante da área de tecnologia. Mas tem que estar, tanto no resumo, os principais. Também não adianta ter aquele título com várias siglas, vários códigos que nem todas as pessoas entendem. Perfeito. Então, é assim, as certificações e as siglas que são essenciais e diferenciais para um profissional de tecnologia vão no título, no resumo e também lá incluindo as certificações. E aí as certificações, eu sei que é uma série de certificações. Aliás, um profissional de tecnologia tem que estar se reciclando quase que mensalmente, né? Pode colocar quantas forem feitas. E desde que faça sentido, né? Também para o que esse profissional está procurando. Porque às vezes ele tem certificações que em algum momento da carreira ela fez sentido, ela era importante, mas agora não faz mais sentido. Então acho que não adianta ficar colocando muita coisa que na verdade só vai poluir um pouco aí o seu resumo. Coloca as coisas que fazem sentido para o que você está fazendo agora, para o que você quer fazer. Né? E mesmo algumas certificações que já ficaram obsoletas, né? Sabe que tem isso. Então, exato, não tem necessidade. Legal. Questão de contatos. O sistema, para ser campeão, precisa ter no mínimo 50. Mas, vamos imaginar o seguinte, a gente está falando de uma plataforma mundial com mais de 450 milhões de usuários no mundo. No Brasil, o último dado que a gente tem já deve estar, era de 25 milhões, eu acho que fácil, até o final do ano a gente bate os 30 milhões de usuários. E aí você tem 50 contatos? É pouco, né? Ai, mas eu só tenho 50 amigos. Bom, vamos voltar lá ao início. Você não está no LinkedIn para fazer amigos ou para manter contato com seus amigos. Você tem e-mail, WhatsApp, outras redes sociais para manter contato com os seus amigos, sem problema algum. No LinkedIn, o objetivo é tornar as pessoas mais produtivas e bem-sucedidas. Então, é importante essa questão de estar sempre aumentando o número de contatos, o número de conexões. Legal. E aí, a questão que é importante, Renê, são as conexões de primeiro grau. Conexão de primeiro grau é o seguinte, vamos imaginar, eu sou conectada com você. Então, nós somos conexões de primeiro grau. Todas as suas conexões, vamos imaginar que tem alguém aí nos assistindo, vamos pegar o Luiz. Luiz, ele é a sua conexão, mas não é minha conexão. Então, o Luiz é a minha conexão de segundo grau. Perfeito. E todos os contatos do Luiz são minha conexão de terceiro grau. Tá. Só que o que acontece? Você, segundo, terceiro grau, você não consegue mandar mensagem, você não vê as informações de contato, você não consegue mandar e-mail, você tem uma série de coisas e isso também pesa no resultado do mecanismo de busca. Além disso, é ali que você amplia a sua rede de conexões. Então, eu quero atuar na área, exatamente, de consultoria. Vamos convidar vários profissionais, até que estudaram na mesma universidade, tiraram a mesma certificação que eu, ou fizeram o mesmo curso. Vamos aproximar dessas pessoas que tenham interesse em comum. Legal. Bom, então, perfeito. Uma outra pergunta que sempre me fazem. Eu devo aceitar todos os convites de conexão? Eu faria essa pergunta para você. Você tá vendo? Eu faria. Então, assim, com exceção de perfis que são perfis, assim, recém-criados, às vezes não tem foto, às vezes tem uma posição, não está bem preenchida, enfim. Com exceção desse tipo de perfil, e alguns convites de contato que eu recebo isso, porque eu tenho muitas conexões internacionais, porque é o meu objetivo também. Então, eu vou me conectando com profissionais de outros países. Certo. E tá dentro do meu objetivo, do meu foco profissional. E por conta disso, quanto mais você se conecta, quanto mais você aparece, mais você vai aparecendo. Essa é a verdade. E aí, eu recebo, às vezes, muitos convites. Não quero entrar no mérito, não quero entrar em julgamento de valor, nem nada, mas muito do Oriente Médio. E eu não quero nenhum tipo de aproximação.
pessoas do Oriente Médio. Não quero. Não quero, porque lá não vou fazer negócio, é uma região que eu não concordo com uma série de pontos, uma região em guerra, blá, blá. Então, assim, você pode estabelecer alguns critérios que aí são baseados nos seus valores, que eu não quero de jeito nenhum me conectar com quem trabalha numa indústria de tabaco. É um critério seu, baseado em valor. Agora, baseado no sistema, eu aceito todos os convites. Seja um convite de aprendiz, de universitário, de estagiário, de trainee, de analista, de CEO, qualquer convite eu aceito. Porque é só para aumentar o número de conexões? Não, mas eu estou lá para ganhar conhecimento ou até para agregar conhecimento para algumas pessoas. Então, eu costumo dizer que o pouco que a gente sabe, às vezes é muito para muita gente. É verdade. E acho que é uma troca aí também. Né? Exatamente. Então, eu aconselho aceitar todos os convites e fazer muitos convites também, porque também isso é importante. Perfeito. E por falar em fazer muitos convites, é aqui que a gente entra nessa questão de conexões estratégicas. Um dos pontos que eu já mencionei para essas conexões estratégicas é utilizar, por exemplo, a funcionalidade de ex-alunos. Mas existem outras inúmeras formas para você ampliar a sua rede de conexões, mas uma forma que seja voltada para o seu objetivo profissional. Então, eu quero atuar no segmento eu quero atuar na indústria, vamos imaginar. Mesmo na área de tecnologia, na área de indústria. Eu quero atuar na área de engenharia ambiental. É essa área que eu quero atuar. Na área de sustentabilidade. Na área de drones. Eu quero trabalhar com drones. Então, o que quer que você tenha como objetivo, você tem como buscar lá. Se você fizer uma busca de indústria, e aí na busca avançada, você tem como delimitar o tamanho da indústria, quantos funcionários. E aí você vai se aproximando de profissionais que sejam dessa indústria. Perfeito. Você quer, por exemplo, eu tenho o sonho, eu tenho o objetivo de trabalhar no exterior. Perfeito. Se você quer trabalhar no exterior, se você almeja isso para a sua carreira, eu acho que o mundo é pequeno, na verdade, para qualquer sonho. Com certeza. Você tem que começar a fazer o quê? Começar a se conectar com empresas e profissionais da região que você quer. Perfeito. Porque é conectar profissionais do mundo todo. Então, é muito grande. A gente está falando de números estratosféricos. Então, é muito pequenininho para a gente ficar só com aquelas conexões de profissionais com os quais eu já trabalhei. Isso você já tem contato. Não que não seja importante. Obviamente que é importante. Mas ampliar a conexão, ampliar a sua rede, de acordo com o seu objetivo, isso é fundamental para o sucesso no LinkedIn. Legal. Bela dica. E não dá, porque o que acontece? Novamente, o sistema é muito, eu sou suspeita, eu sou apaixonada pelo LinkedIn, mas eu acho o sistema muito inteligente, a forma como os pontos são amarrados. Se o sistema, a missão do LinkedIn é conectar profissionais, então o próprio sistema ele te sugere alguns perfis para que você se conecte. Então, ele vai sugerindo lá pessoas que talvez você conheça. Legal. Pessoas que talvez você conheça, o sistema vai te trazendo alguns perfis, por causa da cor dos olhos. Não, ele te traz alguns perfis que estão ligados às áreas que você andou pesquisando, ao segmento de negócio, à formação, enfim, tem uma série de variáveis. Mas aquilo, novamente, é o que o sistema está te oferecendo. Perfeito. Muitas vezes o sistema está te oferecendo algo que não tem a ver com o seu objetivo, não tem a ver com a sua busca. Então, nada melhor do que você determinar qual é o tipo de conexão com a qual você quer se conectar. Legal. Muito importante ampliar o número de conexões de primeiro grau. Porque se você olhar do ponto de vista de rede, olha a rede. Na verdade, todas as pessoas estão conectadas de certa forma. Que a gente pode ser ou conexão de primeiro grau, ou de segundo, ou de terceiro, ou também podemos ser conexões que participamos de um mesmo grupo.
É um Certo. outro formato. Então, de maneira indireta, as pessoas estão conectadas. É uma rede. Só que, para que você consiga seus objetivos, para que você, por exemplo, tenha suas publicações, as suas atuações compartilhadas, que mais para você consiga se engajar com a sua rede de contatos, aí a gente pula única e exclusivamente para os contatos de primeiro grau. Então, por isso que é importante aumentar o número de contatos de primeiro grau. Perfeito. Tá? Legal. Uma pergunta sobre conexões, né? Eu tenho, mas lá no final, que é o que o pessoal do grupo de alunos colocou, depois que a gente concluir, eu vou trazer algumas perguntinhas, a gente até reforça e faz uma revisão do que você já comentou. Bacana. Mas tá clara essa questão de conexões Tá estratégicas, claro, né? Tá claro. Então, tá bom. Vagas, grupos e empresas. Lembra lá no comecinho? Nossos 3 pilares. Perfil, conexões e atuação. Agora a gente está entrando no pilar atuação. Legal. Vagas, obviamente, quem está procurando emprego sempre vai pesquisar em vagas. Tem gente que só sabe olhar em vagas, em empregos, ou o que é que seja uma pessoa denomine. Legal. Mas eu vou te perguntar o seguinte, mesmo que você não esteja buscando uma vaga, você não esteja buscando recolocação, mas que você seja um consultor. Imagina um consultor, ou pega um universitário, um jovem, acabou de se formar, está entrando no mercado. Como que ele vai construir o perfil dele? O que ele vai escrever? O que o mercado está buscando? Então, o ícone de vagas, o conteúdo disponível nas vagas que são divulgadas no LinkedIn, ele é muito rico. Porque ele pode te trazer insights, ele pode te trazer dicas de palavras que talvez você não pensasse em colocar no seu perfil. Mas é o que o mercado está buscando. É meio que fazer uma engenharia reversa, né? Exatamente. Eu te falei, eu estava trabalhando como profissional. Ele é um executivo da área de tecnologia. E aí nós estávamos fazendo lá um exercício e implementação de projetos de missão crítica. Uhum. Aí eu falei, não é minha área, mas então, essa missão crítica é algo interessante, porque nós localizamos em 2 vagas. Então, talvez, ao invés de escrever projetos de alta complexidade, você deva colocar projetos de missão crítica, vamos imaginar. Então, é nesse sentido que gastar um tempinho pesquisando as vagas da sua área de atuação, além de trabalhar a sua empregabilidade, porque a gente nunca sabe como que vai ser o dia de amanhã, então... Claro. Como que eu tô no mercado, né? Não quero sair da minha empresa, mas como que o meu perfil está sendo visto no mercado? Isso te ajuda. E também faz o que você falou, essa engenharia reversa. Você consegue buscar aquilo que o mercado está procurando. E aí você dá esse feedback para o seu próprio perfil, né? Você retroalimenta o seu perfil com termos, palavras-chave, expressões que o mercado está buscando. Exatamente. Então, é uma forma de valorizar e de aprimorar o seu perfil. Lógico, Legal. além de buscar as vagas. Ok. Grupos. Grupos é algo que a grande maioria dos usuários dedica pouca atenção, ou se dedica atenção como telespectador, vamos dizer, como leitor dos grupos. E aí, sabe aquela máxima de 80-20 para tudo que a gente faz na vida? Então, assim, 80% dos participantes dos grupos, eles são espectadores, eles são só leitores, acompanham os grupos. A grande maioria das respostas, participa de grupo? Ah, sim, eu participo de grupo, acompanho os grupos. Você atua? Não, eu só acompanho, só leio. É verdade. Eu acho que esse índice é até maior. Ué, 20%? Leem, Talvez. compartilham, iniciam discussão. É bem pouquinho as pessoas que são ativas em grupo. Exatamente. E aí eu vou te falar, quem que ganha mais destaque? Quem participa. E aí não não adianta. Eu já conversei com headhunters que falaram, olha, eu já escolhi candidatos não definido, não é o que eu escolhi para vaga, pronto, fechado. Mas eu já escolhi candidatos para participar de processos seletivos por conta do posicionamento daquele candidato com relação àquele tema num grupo que eu participava. Olha só.
Sério. Então, Interessante. de repente você está lá e você quer fazer um trabalho de freela e alguém ou quer só fazer uma implementação de projeto e alguém cita algo lá no grupo que você participa e que você começa a interagir com essa pessoa e pode rolar alguma oportunidade de negócio, uma oportunidade de contratação ou consultoria, enfim. O universo de possibilidades do LinkedIn é imenso. Eu acho que tem dois pontos aí, 3 pontos, na verdade, sobre grupos que queria comentar, né? O primeiro é que, assim, muitas pessoas, muitos profissionais não se sentem confortáveis de debater, né? De trocar ideias, colocar um post e debater. Então, eles ficam lá, não, vou ficar aqui só na retaguarda, vou só acompanhar, não vou colocar minha cara a tapa. Eu acho isso uma tremenda besteira, assim, porque grupo, você não tem que ser obrigado a colocar um posicionamento que todo mundo vai aceitar, ou que seja o melhor comentário possível. É um espaço de debate mesmo, não tenham medo de errar, de se expor. É como a Luciana falou, assim, o fato de estar se expondo, de estar interagindo, isso pode despertar o interesse de algum recrutador. Não pelo que você falou em si, mas pelo fato de você estar participando de uma discussão, né? Outra coisa que eu me frustro um pouco com relação aos grupos, é que o pessoal tem cada vez menos usado ele como um recurso de debate e de discussão. Então, você só vê lá alguém compartilhando algum artigo, e aí ninguém comenta, e fica por isso mesmo, né? Fica uma timeline de conteúdos que ninguém discute. E por fim, a recomendação que eu daria, assim, não adianta entrar num grupo e também fazer a mesma coisa. Eu vou pegar alguns artigos que eu gostei aqui e vou só publicar lá para eu aumentar a minha participação no grupo. Então, assim, tudo bem, você quer colocar um artigo? Coloca, mas qual que é o ponto aqui que você está colocando em discussão? O que você achou interessante ou o que você está querendo colocar em discussão sobre esse artigo, né? Use o espaço do grupo para discutir, para trocar ideias. Acho que essa é a maior riqueza desses grupos, né? E ultimamente eu acho que isso está ficando cada vez mais sem graça, assim, para ser bem sincero. Não, é verdade, eu concordo com você, né? Novamente aquela questão, a plataforma está lá. É as pessoas que precisam utilizá-la de uma forma mais atrativa, mais benéfica, com melhores resultados. Exato. Um ponto que você citou muito, muito bacana é essa questão de discussão. Porque na própria publicação lá está escrito assim, iniciar discussão. Exato. Quando você vai fazer uma publicação, clica aqui para iniciar uma discussão, né? Traga um assunto em voga. Então, o próprio sistema te favorece isso. É lógico. O que acontece? Isso toma tempo. Isso toma muito tempo. Uhum. E aí, qual é o conselho? Ao invés, porque você tem um limite de participar de 50 grupos. Mas não dá, Mais de 50 já é um exagero. Mais de 50 já é um exagero. Não, mais 50 já é demais. Então, o que é o aconselhável? Que você participe de 1 ou 2 grupos. Uhum. 1 ou 2 grupos. É lógico, escolhe os grupos com maior número de participantes, maior número de usuários. Escolhe esses grupos e atua fortemente. É melhor que você atue fortemente em menos grupos do que participar de muitos só como observador. Como espectador, E tem grupo... Como espectador, sou uma espectadora. E quando a gente está falando em grupo, você vai lá e escolhe. Eu quero participar de um grupo de desenvolvedores. Você foi lá e escolheu. Então, todas as pessoas que foram naquele lugar, elas escolheram. Então, a gente pressupõe que são profissionais e pessoas que têm um interesse em comum. Uhum. Então, Perfeito. não justifica aquela mesma colocação que você trouxe, que é super pertinente, de que as pessoas ficam meio tímidas, não querem se expor no grupo. Aquele espaço é para pessoas que têm o mesmo interesse que você. Exato. Então, talvez você vai levantar uma dúvida, você vai falar sobre isso, vai responder algo que já tira a dúvida de uma porção de gente. E pode ser a dúvida de um monte de gente que não tiveram coragem de expor essa dúvida. Não tiveram coragem de expor essa dúvida, né? Exatamente. E é aí que você vai gerando empatia, é aí que você vai gerando engajamento. Exato. E é aí que você constrói as oportunidades.
Eu concordo. E o mesmo conselho vai para empresas também. Porque o que acontece? Na grande maioria das vezes, todo mundo segue as grandes empresas, você pega lá Google, Microsoft. Microsoft, antes de comprar o LinkedIn, já era a empresa com o maior número de seguidores no LinkedIn. Depois HP, depois tem uma série de empresas que todo mundo vai lá seguir essas empresas. Legal. Mas não é todo mundo que vai trabalhar nessas empresas. Não é todo mundo que pretende atuar na área de atuação dessas empresas. Então, a quantidade de empresas que tem no LinkedIn é absurda, de tamanhos diferentes, de segmentos diferentes, de localidades diferentes. Então, para escolher as empresas que você vai seguir, também tem que ser algo estratégico. Sem dúvida. Se você quer trabalhar na área de sustentabilidade, então você tem que começar a olhar empresas que trabalhem nessa área, que tenham a sustentabilidade como uma bandeira efetiva da sua atuação. Não adianta você só seguir as empresas, as marcas famosas, ali não é para seguir marcas. Ali é para você seguir as empresas que podem trazer algo de valor para você. Perfeito. Uma outra característica de empresas, se você, por exemplo, quer buscar uma recolocação, ou se você quer atuar como consultor em empresas de pequeno e médio porte, são essas empresas que você tem que seguir também. Por quê? Porque as empresas de pequeno e médio porte, muito raramente, elas têm o contrato com o LinkedIn para ter aquela aba de carreiras. Aquilo custa e custa caro. Sim. Então, só as grandes empresas que pagam têm uma abinha lá na company page, no site da empresa, com a abinha de carreiras. As empresas que são menores e não têm esse contrato, o que elas fazem? Elas publicam as vagas na timeline da empresa. Se você não segue essa empresa, você não tem como saber daquela vaga. Você não tem acesso. Não Bela tem sacada, acesso. eu não sabia disso também. Bela sacada, eu não sabia disso também. Pois é. Olha a base, tá vendo? Olha aí a sacada. Adoro. Porque as empresas pequenas, elas não têm vagas, elas não cadastram uma vaga efetivamente. Elas fazem lá aquele banner bonitinho e colocam analista de sistema sênior, precisa de um analista de sistema sênior, enfim. E aquilo, se você não seguir aquela empresa, você não vai saber dessa vaga. Ou quando chegar até você, já provavelmente algum processo já esteja rolando, né? Entendi. Então, bacana. E obviamente, quando você escolhe seguir uma empresa, você consegue visualizar, assim, no lado superior direito, todos os funcionários que são daquela empresa. Então, horas, se eu quero trabalhar naquela empresa, eu quero trabalhar naquele segmento, o sistema está me trazendo os perfis que trabalham naquela empresa, naquele segmento, nada impede que eu vá lá e convide essas pessoas para fazer parte da minha rede. Perfeito. Então, é nesse sentido que a gente fala de atuação estratégica e de foco com aquele objetivo que você tem. E essa mesma linha, Renê, essa mesma linha vai para tudo que você compartilha, tudo que você curte, toda a sua interação e a sua atuação no sistema tem que estar ligado ao seu foco. Não faz sentido se você... Eu vejo muito isso no LinkedIn. As pessoas, principalmente as pessoas que estão em busca de recolocação, elas estão sempre compartilhando vagas. Aí, depois de um certo tempo, você vê aquela mesma pessoa compartilhando um post com letras garrafais, falando assim, gente, por favor, não me mandem currículo, porque eu não sou dono da vaga, eu só estou compartilhando. O pessoal começa a enxergar como intermediador. Exatamente. Se você não é intermediadora, se você não trabalha na área de recrutamento, se você não está buscando candidatos, para que você está divulgando vagas? Tudo bem, porque as pessoas estão precisando de emprego, as pessoas estão numa situação difícil. Até concordo. Divulgar uma vaga ou outra, ou mandar como mensagem direcionada. Eu sei que fulano de tal, nosso internauta aí, o Luiz, vamos supor, nosso imaginário. Ele está procurando uma vaga específica, eu sei que o Luiz está procurando, eu vou encaminhar essa vaga para o Luiz. Aí sim, você está ajudando. Mas simplesmente compartilhar no seu perfil não faz sentido. Mesmo porque, do ponto de vista de chamar atenção, do ponto de vista de engajamento, quem está
vamos olha bem no racional, bem na lógica. Eu sou um recrutador, eu estou buscando um candidato. Para que eu vou ficar olhando vaga? Faz sentido. Não faz sentido. Então, se eu sou da área, qualquer área que eu esteja atuando, eu tenho um case interessante de uma implementação de um ERP. Pronto, é um ponto a meu favor. Começa a divulgar essas questões. Começa a divulgar tendências de certificações na área. Tem tanta informação no LinkedIn, é uma coisa absurda a quantidade de informação. E informações boas, né? Uma coisa que eu ia chamar a atenção com relação a essa atuação estratégica aqui, de novo, uma coisa que você já falou no começo também, mas eu queria reforçar, porque eu ainda vejo muita gente cometendo esse erro, de não considerar o LinkedIn como uma rede profissional. Assim, o pessoal tem que evitar dar opiniões pessoais sobre religião, política. Eu vejo muita gente compartilhando opiniões políticas, opiniões religiosas. E eu acho isso péssimo. Assim, eu acho que isso não tem que ser feito no LinkedIn. Isso aí é coisa para você colocar no Facebook. Sabe? Lá, né? Não é assunto de LinkedIn. Exatamente. Bem colocado, Renê. Bem colocado. E eu gosto de reforçar porque tem gente fazendo isso ainda, assim, eu vejo contatos meus, assim, eu já cheguei a desvincular, né, retirar, cancelar a conexão com algumas pessoas por conta desse comportamento, assim, que eu acho um saco. Nossa, mas eu não quero saber a sua opinião política, assim, eu acho que você está agindo mal aqui, não é isso. Porque você está lá para buscar conhecimento, você não quer saber da situação política ou da opinião da pessoa. Exato. Então, assim, tem muito, É um ponto bem importante. Sabe imagine como se sente o seu chefe ou o que vai sentir o seu provável futuro chefe quando ele vê uma postagem. Finalmente, final de semana. Gente. Exatamente. Sabe? É uma coisa assim. Ou você berra lá e coloca as letras em caps lock lá, tudo. O que significa isso? Significa que é uma pessoa que, num momento de estresse ou num momento de nervoso, que isso é pertinente a qualquer ser humano, ele vai sair gritando pelos corredores da empresa. Lu, deixa eu te perguntar, a gente meio que passou um pouquinho do tempo previsto, eu queria saber se tem mais algum conteúdo que você queira passar, porque eu queria trazer aquelas perguntinhas dos alunos. Claro. Tem só mais essa? Pode sim. Só reforçando, então, Renê, eu sei, né? Eu falo muito, gente. Não, eu também te atrapalhei pra caramba. Não, mas é porque eu gosto tanto que semana passada na palestra as meninas vinham com plaquinha, assim. Mas só reforçando, o perfil é o seu cartão de visitas, não é o seu resumo. Então, valoriza a sua imagem com uma foto bacana, inclui uma foto de capa. Eu vou colocar uma foto do sol lá, bonito. Se você trabalha na área de tecnologia, nessa área, não faz sentido colocar foto de sol. Coloca uma foto que reforce a sua área de atuação. Então, algo que seja mais para área de exatas, algo que seja mais de conexões, algo que seja mais de sistemas, enfim, tem uma série de imagens disponíveis que você pode colocar. Outra funcionalidade que o LinkedIn adicionou, que é essa questão de você montar seu portfólio no seu próprio perfil. Então, você pode colocar fotos, prêmios, certificados, link para blogs que você tenha, vídeos. Você pode colocar uma série de informações. E, por último, também cursos extracurriculares, ações voluntariadas que a pessoa tenha feito, publicações, projetos, certificações. Então, assim, preencha o maior número de quantidades possível. Para quê? Para mostrar a qualificação, mostrar suas habilidades e o profissional diferenciado que você é. Perfeito. Já acho que foi um bom resumo de tudo que a gente falou aqui. Nessa parte aqui a gente precisa complementar mesmo. Vamos lá. Então, seguinte, eu tô com algumas dúvidas aqui do pessoal. Algumas delas a gente acabou comentando aqui. Eu só vou trazer à tona e a gente vai, olha, isso aqui foi respondido, é por aqui. Então vamos lá. O Marcos Dias, ele perguntou o seguinte, olha, eu moro no Brasil, mas eu vou me mudar de país. Você recomenda alterar o idioma do perfil para inglês? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta, como deixar o currículo mais atraente possível para conseguir mais visualizações e constar nos resultados das buscas pelos empregadores? Aqui eu estou imaginando que são empregadores de onde ele pretende morar. Tá, perfeito. Excelente pergunta. Um
ponto. Você tem a opção no LinkedIn de montar o seu currículo, o seu perfil em 2 idiomas. Então, geralmente a gente tem no idioma português e o segundo idioma é o idioma inglês. É aconselhável para quem pretende mudar de país? Sim. Porém, é aconselhável para todo e qualquer profissional que esteja no LinkedIn. Pelo seguinte, a gente não falou de palavras-chave? Uhum. Então, analista de sistemas é uma palavra-chave. System Analyst é outra palavra-chave. Ah, tá. Então, por esta razão, pela questão do ponto de vista do sistema, é importante para todo e qualquer profissional ter o perfil nos 2 idiomas. Bom, para quem pretende atuar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país que seja, mais ainda que é importante que a pessoa tenha o perfil no segundo idioma, no caso o inglês, né? Porque ele é mais universal. Legal. E aí, já engatando com a segunda pergunta, vamos pegar lá essa questão de atuação. Aí a gente já trabalhou a questão de perfil. A pessoa tem o perfil em inglês, ela pretende mudar de país. Então, algo que eu até já citei, ela tem que se conectar com profissionais de outras regiões, de preferência na região onde ela quer trabalhar. Ela tem que acompanhar publicações e artigos e informação de profissionais que estejam fora do país. Para quê? Para começar a gerar esse engajamento. E ela tem que seguir empresas que sejam as empresas de qualquer porte. Não estou falando de grandes marcas, estou falando de empresas que estejam nessas outras regiões do país. Legal. Eu vou antecipar uma dúvida aqui, porque eu acho que se encaixa também na pergunta do Marcos, que é uma dúvida de um outro rapaz, o Vini. Ele fez uma pergunta assim: como se apresentar no LinkedIn para fazer novos contatos? Eu acho que cabe uma pergunta para o Marcos também. Então ele deve estar pensando assim: legal, eu tenho meu currículo em inglês, eu estou fazendo algumas conexões, mas e se eu quiser me aproximar um pouquinho mais desse pessoal, mandar uma mensagem? Faz sentido isso? Vale a pena fazer? É uma boa prática ou não é legal eu chegar a me apresentar e tentar entrar um pouco mais em contato direto com alguma pessoa de fora? Enfim, acho que é uma pergunta que responde para os dois aqui. E com certeza, a resposta é sim, faz sentido, mas aí é uma questão de posicionamento nas redes sociais, de modo geral. Eu já até fiz uma postagem uma vez no próprio LinkedIn falando de que sem beijo no primeiro encontro. Então, assim, convidar uma pessoa que trabalha numa empresa exterior, você não tem, né? É um profissional que você está convidando para fazer parte da sua rede de conexões. Sim. Aí ele vai lá, ele aceita. Aí logo de cara você já entra em contato para pedir uma informação. É beijar no primeiro encontro. Entendi. Então, como que essa construção de relacionamento ela acontece nas redes sociais e principalmente no LinkedIn? Você tem que, aos poucos, ir se aproximando das pessoas e se engajando com as pessoas. Por isso que, nessa questão da pessoa ir trabalhar no exterior, por exemplo, participar de grupos internacionais é essencial. Legal. Porque além de ele... Talvez seja até melhor ir por esse caminho, né? Exatamente. Porque além de interagir com profissionais que são de outros países, ele ainda está reforçando o conhecimento no inglês, está reforçando o seu conhecimento na área. Então, e aí, é com todo mundo que eu vou fazer um comentário num artigo, é com todo mundo que eu vou gerar um relacionamento? Não. Mas você não precisa gerar relacionamento com 450 milhões de usuários no LinkedIn. Você precisa de um número pequeno de relacionamentos para conseguir aquilo que você espera. Muito bom. Acho que respondeu? Respondeu, com certeza. Tá bom. Deixa eu pegar uma outra aqui. O Vini colocou várias perguntas, a maioria a gente acabou respondendo. Teve uma aqui só para reforçar. Ele perguntou assim: como fazer as certificações se destacarem no LinkedIn para chamar a atenção dos recrutadores e dos contatos do LinkedIn? Então, acho que a gente falou um pouquinho. Eu tinha feito essa pergunta para você, né? De além de colocar no campo que já é específico para isso, também colocar no resumo as certificações. Legal.
Deixa eu pegar uma outra aqui do André Rocha. Ele perguntou o seguinte: como construir o perfil ideal para o profissional de TI voltado para a infraestrutura, de maneira atrativa para os recrutadores? Tem alguma questão específica aqui? Não, eu diria que não tem uma questão específica. O LinkedIn ele é aberto para qualquer área de atuação, para qualquer profissional. E, em primeiro lugar, só lembrando, isso foi tudo que a gente viu nesse nosso tempinho juntos aqui. Seu perfil de destaque, o seu perfil campeão, ele tem que existir de toda forma. E aí, para você especificar, para você destacar a sua habilidade na área de infraestrutura ou qualquer área que seja, aí cabe a cada profissional identificar palavras-chave, identificar o que o mercado está buscando, identificar o que está sendo utilizado nas vagas e nas próprias empresas e utilizar essas informações para aprimorar o perfil e destacar o conhecimento que a pessoa tem na área, né? Mas não tem nada específico, assim, para um tipo de profissional. Sim, sim. Na verdade, ele tem que dar contexto à área que ele quer atuar, entender qual que é, planejar, né, qual que é o conteúdo que ele vai criar para chamar atenção para essa área que ele quer atuar e usar esses componentes do LinkedIn para inserir essas informações. Exatamente. E só reforçando, novamente, aí uma forma dele ser bem específico é buscar grupos de profissionais de infraestrutura. Aí sim. Aí ele vai começar um engajamento com profissionais que tenham a mesma habilidade e o mesmo interesse em comum. Legal. Tem uma última dúvida aqui do Matheus Wolff, que ele pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se há uma ordem para colocar os componentes ele colocou do currículo, na verdade do perfil, né? Por exemplo, primeiro lugar onde já trabalhou, segundo projetos, terceiro certificações. Ele quer entender qual que é a sequência que pode tornar o perfil dele mais atraente para quem está olhando. Olha, Matheus, né, que fez essa pergunta? Isso. Eu adoro esse tipo de pergunta que nunca foi feita. Que fica sendo uma nova pergunta até para eu comentar. Muito interessante essa pergunta. Sim, eu considero que existe uma diferença na ordem. Só para quem não sabe, quando você está no módulo de edição de perfil e tem aquela setinha assim bem na lateral direita superior, você consegue mover aquele bloco de informações para onde você quiser. Você não consegue mover o cabeçalho, mas as outras informações você consegue mover. Então, vamos imaginar, eu vou até falar um exemplo do meu perfil. Eu amo o que eu faço, trabalho como especialista, consultora, assessora, não pretendo voltar para o mercado de trabalho. Então, como que eu classifiquei, como que eu posicionei os blocos de informação no meu perfil? Cabeçalho, resumo, porque o resumo é onde a grande maioria das pessoas vai ler. Depois, logo abaixo, o que eu tenho? Eu tenho as minhas habilidades. Por quê? Porque, além de reforçar o meu conhecimento, porque eu uso muito o LinkedIn, eu tenho muita movimentação no meu perfil, eu tenho alto número em muitas habilidades. Então, aquilo é um destaque para o meu perfil. O meu histórico profissional, as empresas por onde eu passei, o meu sabático e tudo que eu fiz de histórico profissional vem logo depois das habilidades. Aí, depois que vem formação, idioma, que assim, são informações que não fazem diferença para o tipo de atuação profissional que eu tenho. Agora, se eu estivesse procurando uma posição no mercado de trabalho, aí é diferente. Aí eu colocaria resumo, sempre vem cabeçalho e resumo. Colocaria o histórico profissional e logo em seguida você tem como mover também as recomendações, porque eu tenho um número bacana de recomendações em cada empresa pela qual eu passei. Então, é uma outra forma. Aí, para uma pessoa específica da área de tecnologia, onde as certificações, elas têm um peso muito forte, então, a certificação não precisa ir lá em cima, mas vai logo depois do histórico. Sim. Então, antes, inclusive, do idioma, porque hoje, ter inglês fluente, muito embora não seja algo comum, não é considerado um mega diferencial. Na verdade, é praticamente como
Já é commodity. É commodity, já não é diferenciado, assim, não é nada diferenciado. Então, a certificação pode diferenciar muito mais do que o inglês. Então, eu tenho uma opinião sobre essa pergunta do Matheus, que é assim, eu não sei se você concorda comigo, tá? Mas é o seguinte, eu diria para ele organizar os blocos aqui de informações de acordo com os blocos que têm maior potencial. Então, por exemplo, se ele teve boas experiências profissionais, por exemplo, eu trabalhei na IBM, então, puta, IBM e tal, ele tem um certo destaque você ter trabalhado na IBM. Então, legal, o histórico profissional tem que ficar lá em cima. Se é uma pessoa que não trabalhou, ainda não teve uma atividade profissional, de repente esse bloco fica um pouco mais lá para baixo. Tenho bastante certificações profissionais. Quero trabalhar na área de TI, tenho perfil de TI. Então, a gente já sabe que certificação tem que ficar lá em cima porque é um parâmetro de filtro para um recrutador. E assim por diante. Olha, tenho vários depoimentos aqui de diretores de empresas onde eu trabalhei. Então, assim, tem um peso enorme um depoimento de um diretor, de um gerente, de um dono de empresa. Então, legal, eu vou deixar esse cara mais lá para cima, porque ele tem um potencial. Faz sentido isso para você? Totalmente. Faz todo sentido. Exatamente, é o mesmo critério, até mesmo quando a gente faz o currículo, né? Você tem formatos diferentes para montar o seu currículo. Ordem cronológica ou por qualificação, enfim, de acordo com o que você tem de mais destaque na sua carreira. Totalmente, tá? Bem posicionado, bem respondido também. Bacana. Então, Lu, para fechar, eu queria fazer duas perguntas minhas aqui. Ai, que bom, adoro. Super rápido, tá bom? A primeira delas é o seguinte, eu vejo muita gente colocando o nome seguido de títulos, né? Então, por exemplo, René Chiari, vírgula, PMP, IT, Expert, vírgula, não sei o quê, vírgula, não sei o quê. E aí, em alguns momentos, eu acho que fica poluído isso, se confunde com o nome da pessoa. O que você tem de dica com relação a isso? É bom colocar essas palavras-chave já no nome ou não é tão legal? Ou tem que usar moderadamente? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, novamente eu vou te responder com 2 pontos de vista. Do ponto de vista do sistema, não faz diferença nenhuma, porque o sistema não busca a palavra-chave no espaço do nome. Então, tá. Legal. E do ponto de vista de marca pessoal, de divulgação do profissional, também não faz muito sentido. Porque aquele espaço é o espaço do nome. O espaço para... Então o espaço para certificação... O espaço para certificação, a gente já até comentou, pode colocar as de maior importância no título, coloca no resumo, coloca nas certificações. Então, não faz sentido no nome colocar aquele monte de código, a quantidade de conexões. Isso não... o nome é o nome. E detalhe, sempre que eu assessoro uma pessoa, é assim, qual é o nome que você é conhecido no mercado? René Chiari, é René Chiari o seu perfil. Eu chamo René Augusto Oliveira Chiari, vamos supor. Esse é meu nome. Se você não tem esse nome no mercado, se você não é conhecido no mercado com o seu nome completo, vamos supor, é o seu nome de mercado. Então... já vou ter que mudar o meu, então. Eu já não lembro. O meu nome é René Abrileri Chiari, mas o pessoal me conhece como René Chiari, então já vou mudar. É que no seu caso, René, já é mais restrito, porque não tem tantos René Chiari no LinkedIn, mas para nomes que são mais usuais, tem bastante, então... Mas vale essa dica, então. Não, legal, já anotei aqui. E a última dúvida é com relação ao LinkedIn Premium. Você acha que vale a pena? Eu tenho por outros motivos, né, o Premium, mas você acha que vale a pena para um profissional de TI ter o Premium ou, de repente, alguém que está buscando recolocação, usar o Premium como recurso de buscar um novo emprego ao invés de um recurso de um site de empregos tradicional? Ou não é uma boa pedida? Então, vamos só, assim, esclarecer um pouquinho qual que é o diferencial da conta Premium, né? A pessoa tem mais acesso às informações de quem visitou o seu perfil, ela consegue visualizar todas as pessoas que visualizaram o perfil, ela consegue mandar e-mail para um número maior de pessoas e entrar em contato com um número maior de pessoas, e sim, o perfil
que assina a conta premium, ele ganha destaque no mecanismo de busca. Isso é fato. Legal. Porém, se a pessoa não tem um perfil bacana, escrito com palavras-chave, se ela não tem um número de conexões interessante, e se ela não tem uma atuação interessante, somente a conta premium não vai ajudar. Legal. Então, tem que passar... Não é assim simples, sabe? É mais rápido. Vamos pagar a conta premium que vai ter um resultado melhor. Não é assim. Você precisa... Então, precisa ter um motivo muito contundente para você ser premium, é isso? Né? Não, na verdade, você pode até. Porque, efetivamente, se a pessoa está em busca de uma recolocação, efetivamente, a conta premium, ela ranqueia o seu perfil mais alto no mecanismo de busca. Isso é um fato. Certo. Porém... Os critérios do mecanismo de busca da conta premium são os mesmos das contas normais. Entendi. Então, quem tem mais palavra-chave na conta premium, quem tem mais conexões, quem tem mais conexões em comum, quem participa mais de grupos, quem tem mais atuação, mesmo no hall de perfis no conta premium, essas pessoas aparecem em destaque. Entendi. Então, se seu perfil não for bacana, ele vai aparecer lá na página 5 ou 6, mesmo... Ele não vai ser bacana de qualquer jeito, nem você pagando. Exatamente. Entendi, então, entendi. Não, justifica sim, mas primeiro tem que ter esse tempo de dedicação e trabalhar os 3 pilares que a gente falou. Legal, show. Então é isso, Luciane. Nossa, a gente passou bastante, mas foi legal, porque tinha bastante assunto. Ficou um monte de coisa de fora. A gente podia ter falado do Pulse, enfim, mas vai ter que ficar para uma próxima. Tem muita informação. Mas a gente marca outra, não tem importância, não tem importância. Tá bom. Eu vou só para relembrar o pessoal, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para aquele e-book que a gente comentou no começo do vídeo, tá? Que você comentou. Vou deixar o espaço aberto aqui para outras dúvidas que o pessoal tiver. Acho que até é um sinal aí da gente promover um segundo encontro, um segundo bate-papo. E queria agradecer a sua participação, o tempo que você disponibilizou aqui para a gente bater esse papo. Eu queria agradecer bastante, foi uma super aula, assim, de um monte de coisa que eu tenho certeza que o pessoal não conhecia. Foram muitas belas sacadas aí que você deu. Obrigado mesmo aí pela sua participação. Imagina, eu gosto muito mesmo. Eu gosto muito da ferramenta, eu acredito na ferramenta. E eu acredito que qualquer profissional consegue aquilo que ele está buscando, precisa de dedicação. E para mim sempre é um prazer falar, eu gosto realmente. Por isso que eu falo muito. Não, imagina. Mas eu super agradeço o convite. Também me coloco à disposição, quem quiser entrar em contato comigo. Eu confesso o seguinte, eu leio muito mais as mensagens do LinkedIn do que e-mail. Então eu vou deixar o seu perfil do LinkedIn aqui. Isso, exatamente. Porque o LinkedIn eu tô conectada lá dia e noite, assim. Mas, e os meus e-mails, por exemplo, eu leio em determinados momentos do dia. Mas é um prazer sempre poder ajudar as pessoas e ajudar as pessoas a alcançarem esses objetivos profissionais. Isso é muita satisfação, isso. Legal. Então, olha, muito obrigado. Até uma próxima. Obrigada, Renê. Obrigada, pessoal. E para quem está assistindo aqui o vídeo, se você gostou do vídeo, clica aqui no curtir, compartilha com alguns amigos, porque quando você clica em curtir, você está sinalizando aqui o YouTube que esse vídeo é legal, que esse vídeo é relevante, que tem um material bacana, e aí você ajuda a gente a levar essa informação para outros profissionais também. Então é isso, pessoal. A gente se vê numa próxima. Até lá. Valeu!